Olha só, vamos continuar o nosso assunto de atomística, só que hoje falando o seguinte, né? Sobre as semelhanças atômicas. Nós temos aí algumas semelhanças entre os átomos, às vezes entre os átomos e os íons, e elas recebem uns nomes especiais. Então, a primeira semelhança atômica, ela vai se chamar isótopos. Isótopos significam átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Então, olha só, eu coloquei aqui uma letra em destaque. Pode perceber que esse daqui está em vermelho, está em destaque. Por quê? O significado de iso é igual. Então, toda vez que eu falar iso com o prefixo, significa igual. Então, esse P ele vai fazer uma referência para a gente para o número de prótons. Então, isso aqui, olha, refere-se a prótons. Prótons. Então, nós podemos falar o seguinte, que isótopos são átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Mesmo número de prótons. Essa semelhança é extremamente importante. E tem três casos que a gente vai precisar memorizar. A gente vai precisar conhecer esses três casos. Então vamos lá. Quais são os casos? Os casos dos isótopos do hidrogênio, do elemento hidrogênio. Nós temos três isótopos de hidrogênio, cujo número de massa que vai diferenciar esses isótopos, juntamente com o número de nêutrons. Então, por exemplo, o hidrogênio é o número 1 da tabela periódica, ele tem um próton. Então, olha só, se aqui é um próton, aqui é um próton e aqui é um próton, o símbolo é o mesmo, o elemento ele é o mesmo. Então é o seguinte, eles são isótopos, são elementos iguais. O que diferencia cada elemento aqui, olha? É o número de massa. Então, nós vamos olhar aqui, esse isótopo aqui tem número de massa 1. Esse isótopo aqui tem número de massa 2. E esse isótopo aqui tem número de massa o que mesmo? 3. Então, perceba, o que está diferenciando esses isótopos, o número de massa, bem visivelmente, o número de massa. Só que se nós fizermos aqui, olha, o número de massa menos o número de prótons, dá o número de nêutrons. Então, 1 menos 1 dá 0. Significa que esse isótopo de número de massa 1 tem 0 nêutrons. Enquanto que esse isótopo de massa 2, é o isótopo 2 do hidrogênio, ele tem um nêutron. Por quê? Número de massa menos o número de prótons dá o número de nêutrons. Beleza? Aí nós vamos para o isótopo de massa 3 do hidrogênio. Ele tem 3 de número de massa e 1 de número de prótons aqui nessa representação. Se nós fizermos o número de massa menos o número de prótons, nós vamos determinar o número de nêutrons. Beleza? Então é o seguinte, 3 menos 1 vai dar 2. Então ele tem 2 nêutrons. Então vejam, os números de massa de cada um deles são diferentes. E os números de nêutrons também são diferentes. Então, se nós calcularmos aqui os números de nêutrons, então aqui, olha, nêutrons igual a 0. Nêutrons aqui igual a 1. Daí tem um nêutron. E o nêutrons aqui são 2, olha, tem número de nêutrons 2. Ou seja, essa semelhança ela se dá apenas pelo número de prótons. E o que diferencia, novamente, é o número de massa e o número de nêutrons. O número de massa e o número de nêutrons diferenciam cada tipo de isótopo. O que é importante nessa isotopia? Nesses três isótopos do elemento hidrogênio, eles vão receber nomes especiais, aos quais também nós teremos que saber. Por exemplo, esse isótopo de hidrogênio, cujo número de massa é 1, é conhecido como hidrogênio leve, ou também como hidrogênio comum, ou também como prótio. São três nomes para representar esse isótopo de massa 1. Ele é o isótopo leve porque ele é o de menor número de massa. Ele é o comum porque esses valores aqui estão em verde, 99,9%, 0,01% e 10 a menos 7% representam as porcentagens de ocorrência desses isótopos na natureza. Logo, turma, esse isótopo de massa 1, ele representa, olha, a maior parte dos isótopos do elemento hidrogênio. Ou seja, ele é o mais comum, é o mais abundante. Então, esse isótopo de número de massa 1 é conhecido como hidrogênio comum, beleza? Prótio, porque ele é o que tem mais, né? Tem mais, ele é proto, ele é o primeiro. É o primeiro elemento, número de prótons 1, é o primeiro representante da tabela periódica, então ele vai chamar
prótil. Então, são 3 nomes comuns aqui. Já esse de número de massa 2, ele recebe 2 nomes aí também especiais, chamado hidrogênio pesado e aqui chamado deutério, né? Deutério ou hidrogênio pesado. E esse daqui, número de massa 3, ele vai chamar superpesado, hidrogênio superpesado, ou também conhecido como trítio, né? Aqui a gente pode fazer uma referência, olha só. Número de massa 1, né? Perdão, número de massa 1, aqui número de massa 2 e número de massa o que mesmo? 3. A gente pode pensar assim, 2D, deutério, só para lembrar, 3T, tritério. Então, esses elementos, eles também podem ter uma licença poética de serem chamados assim, ó. Esses aqui a gente chama de, por exemplo, de H, então pode colocar o símbolo H, de vez em quando aparece esse tipo de representação. Ou então aparece esse tipo de representação. Olha, esse deutério a gente chama de 2. 2 por quê? Número de massa 2. Então o símbolo aqui, ó, de deutério vai ser D. Olha, lembre-se de referência 2. Esse daqui, que é o trítio, nós vamos usar a letra T. Trítio 3, número de massa 3. Então, olha só, a gente tem aqui uma licença possível na química, chamar de HDT, hidrogênio comum, ou o hidrogênio deutério, ou o hidrogênio trítio, beleza? Então, é isso, galera. Olha só, nós temos aqui a primeira semelhança, que são os isótopos, mas existem outras 3 semelhanças que vão se diferenciar ou pelo número de nêutrons ou pelo número de prótons, né? E nós vamos ver onde que está a semelhança em cada caso. Então nós chegamos aqui, olha, no caso 2, né, nosso segundo caso, que são os isóbaros. Vejam novamente aqui, olha, eu coloquei uma letra em destaque aqui, né? Se você olhar aqui, olha, a letra que está em destaque é o A. Qual é o significado desse A aqui, olha? Esse A significa número de massa. Então, número de massa. O A é o número de massa. Número de massa, ele é o maior valor, né? Normalmente é representado onde mesmo? Em cima. Então, aqui é o número de massa. Número de massa. Então, A, símbolo, número de massa. Então, vejam só. ISO é igual. Se ISO é igual, e refere-se a A, que é o número de massa, então vamos colocar aqui, olha, igual. Então, igual o que mesmo? Igual ao número de massa. Ou seja, os isóbaros, eles são átomos que apresentam o mesmo número de massa. E qual era o símbolo mesmo para número de massa? Era a letra A, né? Então, olha só, ele tem o mesmo número de massa. Letra A de representação de número de massa. Então, vejam só, 2 isóbaros aqui importantes. O isóbaro cálcio com o isóbaro argônio. Então, esse é o cálcio e esse é o argônio. Beleza, turma? O que acontece em cada caso? Vamos dar uma olhada? Olha só, o cálcio tem símbolo diferente do argônio. Cálcio é Ca, argônio é Ar. Olha o número de prótons de cálcio, 20 prótons. Olha o número de prótons de argônio, 18. Ou seja, o número de prótons, ele normalmente é o menor valor. Só tem um caso em que não é o menor valor, que é esse caso aqui, olha. É um valor igual, olha só, 1 e 1. O número de prótons coincide com o número de massa. Tirando esse caso, todos os casos, o número de prótons sempre vai ser o menor valor. Olha só, 1, 2, 1, 3. Então aqui, 20 e 40, 18 e 40, 20 é o número de prótons, 18 é o número de prótons. Então, onde que está a semelhança? Está aqui, olha, no número de massa. Então, nós podemos dizer o seguinte, que o número de massa, que é o A, desse elemento, que é o cálcio, ó, que é o cálcio, 40, né? Então, 40 é o número de massa dele. E o número de massa desse elemento, que é o argônio, ó, Ar, quanto que vale? Também vale o que mesmo? 40. Ou seja, eles possuem o mesmo número de massa. Se eles possuem o mesmo número de massa, esse é um caso, né, de semelhança atômica, chamadas
isóbaros, ó, isóbaros, ou seja, átomos que possuem o mesmo número de massa. Então, olha só para fazer uma referência lá com os isótopos, aqui o que nós temos de diferente? Vamos ver? Vamos analisar? Então, o número de prótons aqui é 20, o número de prótons aqui é 18. Então, tem 20 prótons, 18 prótons. Agora, o número de nêutrons aqui é 40 menos 20. Espera aí, turma, quanto que dá 40 menos 20? Olha, 40 menos 20, vamos pegar aqui a outra corzinha, ó, 40 menos 20 vai dar 20. Então, ele tem 20 nêutrons. Quanto que vai dar 40 menos 18, que é o número de massa menos o número de prótons? Vai dar nêutrons igual a quanto mesmo? 22. Se eu somar 22 com 18, isso vai dar quanto mesmo? 40. Então, vejam, eu não quero que vocês memorizem nada desses detalhes. Eu quero que você guarde a informação. Isótopo, mesmo número de prótons. Isóbaro, mesmo número de massa. Agora, verifique ali, olha, analise. O que está diferenciando cada isótopo? É o número de massa? Não. Isso é a semelhança. É o número de prótons? Sim. É o número de nêutrons? Também. Então, os isóbaros são átomos que possuem o mesmo número de massa, diferentes números de prótons e também diferentes números de quê? De nêutrons. Tá bom? Então, analisando cada caso, você vai conseguir perceber isso. Beleza, galera? É isso aí.